Olá a todos! Desta vez, vamos pensar um pouco no que aconteceria se a Terra perdesse o Sol. Não é uma completa invenção que o Sol desapareça. É bem provável que um cometa viajando pelo espaço passe perto da Terra e, por causa da força gravitacional desse corpo celeste, a Terra seja repelida para fora do Sistema Solar. De acordo com o que os especialistas esclareceram em 2017, existem 100 bilhões de planetas errantes na Via Láctea que, por terem perdido a sua estrela em um passado distante, continuam flutuando sozinhos pelo imenso espaço sideral. Hoje quero falar sobre o que aconteceria com a humanidade e a Terra, caso o Sol se fosse. Então, o que será que aconteceria se perdêssemos o Sol antes da hora e se a luz da qual a humanidade depende sumisse por algum motivo? A situação logo sofreria uma transformação radical. A Terra sairia voando para uma direção qualquer. A Lua também viria junto, mas já não poderíamos vê-la no céu. O motivo disso é que ela já não poderia mais refletir a luz do Sol. Em contrapartida, sem o Sol, outros planetas passariam a brilhar com uma luz que nunca havíamos visto antes. Ainda, toda a Terra seria tragada a uma escuridão sem fim. Seria uma escuridão 300 vezes mais escura do que uma noite de lua cheia sem nuvens, em um campo aberto fora das cidades. E também haveria caos em diversas partes do mundo. Aqueles que residem em países quentes, por não se adaptarem às temperaturas baixas e com a abrupta e repentina queda da temperatura, começariam a fugir em grandes números procurando por lugares em que seria possível suportar o rigoroso inverno. No início, as usinas elétricas operariam normalmente, e assim teríamos energia elétrica e poderíamos usar aquecedores. Prevê-se que nos 3 primeiros dias, a temperatura média cairia para até 0 graus Celsius. Por algum tempo, a temperatura não cairia tão rapidamente, porque a atmosfera e os mares conservariam o calor. Algumas pessoas preveem que a temperatura média da Terra cairia de menos 17 a menos 20 graus Celsius, enquanto outras falam de menos 3 graus Celsius, uma semana após o Sol desaparecer. Por não conseguirem realizar fotossíntese e também pela queda da temperatura, em 2 ou 3 semanas as plantas sobre a face da Terra estariam quase todas extintas. Árvores grandes existiriam por um tempo maior, porque elas têm armazenada uma quantidade abundante de nutrientes. A partir daí, não seria mais produzido novo oxigênio para a atmosfera, mas, por diversas razões, o oxigênio restante seria suficiente por algum tempo. Mesmo assim, com a extinção das plantas, em um primeiro momento, os seres humanos e os animais que consomem oxigênio também viriam à extinção. Mais ainda, porque há muito oxigênio na atmosfera, mesmo se consumíssemos o oxigênio na mesma velocidade na qual consumimos hoje, de qualquer modo ele duraria não por algumas centenas de anos, mas por 1000 anos. 1 ano depois do desaparecimento do Sol, há aqueles que calculam que a temperatura média da Terra cairia para até menos 70 graus Celsius, enquanto outros dizem que cairia a menos 40 graus Celsius. Por isso, no caso de cada país desenvolvido construir abrigos para resgatar a humanidade, como uma Arca de Noé, as condições nos primeiros meses seriam comparativamente melhores. Claro que, neste caso, o pressuposto é de que o pânico e o tumulto não interfiram e que as pessoas dos países em desenvolvimento não os invadam em grandes números. Os governos de muitos países desenvolvidos se tornariam disfuncionais, e como uma avalanche, as cadeias de comando seriam destruídas. Ninguém conseguiria controlar de fato uma situação como esta. Só a grande quantidade de pessoas torna impossível enfrentar uma situação que se transforma tão rapidamente. É claro que mais cedo ou mais tarde não seria possível manter as usinas elétricas operacionais, caso pensemos que ficaria cada vez mais frio. Assim, as regiões para as quais seria possível imigrar seriam aquelas que geram energia geotérmica. Por exemplo, na Islândia, mais de 80% das residências já utilizam energia geotérmica para se aquecerem. Os pontos positivos da energia geotérmica são que ela não se esgota
e que ela não é afetada pelo ambiente ao seu redor, nem pelas estações do ano e nem se há sol ou não. Desse modo, um grande número de pessoas fugiria buscando por esta energia geotérmica. O resultado seria um estado de anarquia, caos, massacres e fome. Depois de se passarem 2, 3 anos em que o Sol se foi, a temperatura média da Terra chegaria a menos 100 graus Celsius. Os mares seriam cobertos por gelo de pelo menos 10 metros de espessura. Neste momento, se sairmos para fora sem usar roupas de proteção contra o frio, como trajes espaciais, morreríamos em alguns minutos. Nossos pulmões congelariam se respirássemos mesmo que uma só vez. Resumindo, nos primeiros 12 a 16 meses, caso não ficássemos em lugares nos quais poderíamos nos aquecer bem, morreríamos. Mas, uma vez que a temperatura da Terra caia tanto, a velocidade da queda se torna mais lenta depois. Lenta, mas em 10 anos, além de a temperatura atingir até menos 125 graus Celsius, a atmosfera ficaria tão fria que suas partículas se condensariam e precipitariam sobre a Terra, se acumulando. Primeiro estariam em forma líquida e depois em forma sólida, como neve se acumulando. Por causa disso, a atmosfera gradualmente se tornaria cada vez mais fina. Desse modo, também seria impossível sair para o lado de fora sem trajes ajustados para resistir à pressão atmosférica, como trajes espaciais. A humanidade deveria se preocupar, em primeiro lugar, em preparar geradores de oxigênio. Caso não fosse possível, seria necessário derreter a atmosfera solidificada que se acumularia pela Terra. Além disso, seria também necessário preparar de antemão algum tipo de equipamento que possa, de algum modo, gerar energia elétrica. Também seria necessário luz artificial para um ambiente no qual as plantas pudessem realizar fotossíntese. No mar, a grossa camada de gelo evitaria muito bem as influências do mundo exterior. E os pequenos seres vivos que vivem nas profundezas do mar, sem luz ou oxigênio, sobreviveriam por mais tempo graças ao calor gerado pela Terra. Estes seres vivos conseguem fazer do calor a fonte da energia da qual necessitam. Passando-se 200 anos depois do desaparecimento do Sol, a Terra estaria congelada até a profundidade de vários quilômetros. Mas porque o núcleo da Terra ainda estivesse emitindo calor, abaixo da grossa camada de gelo, assim como antes estariam os micro-organismos e a água em estado líquido sem se congelar. Mesmo depois de terem se passado bilhões de anos, eles continuariam exatamente assim. O professor David Stevenson, que pesquisa geociência no Instituto de Tecnologia da Califórnia, pensa que milhões de anos depois do desaparecimento do Sol, a temperatura da Terra se estabilizaria em menos 160 graus Celsius e, graças a isso, o calor gerado pelo núcleo da Terra e aquele liberado na sua superfície se igualariam. A Terra realmente seria como uma nave espacial, na qual haveria apenas micro-organismos e os seres vivos um pouco maiores que vivem nas profundezas do mar. Entretanto, ninguém sabe se a humanidade sobreviveria mesmo depois de terem se passado 100 anos do desaparecimento do Sol. Se o Sol desaparecesse repentinamente, muito mais difícil do que um abrigo gigantesco, completamente autossuficiente, operando de acordo com as quedas de temperatura, indispensável para a nossa sobrevivência seria construí-lo em um curto espaço de tempo. Contudo, se conseguirmos prever com a antecedência de 5 anos que o Sol desaparecerá, a probabilidade de a humanidade sobreviver se multiplica. Por exemplo, mesmo se a humanidade vier a se extinguir, e por menor que seja a probabilidade, depois de bilhões de anos vagando, talvez a Terra se encontre com um astro similar ao Sol e comece a girar em torno dele. Desse modo, o gelo dos oceanos derreteria. Os micro-organismos sobreviventes iniciariam uma nova seleção natural e evoluiriam. Talvez até atinjam um nível de uma forma de vida inteligente. Por hoje ficamos por aqui. Só de pensar que o Sol possa desaparecer, sentimos calafrios. Pensem com carinho no Sol. Nós também pensamos em vocês, nossos espectadores, com muito carinho. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo. Até a próxima. Tchau.